queremos aqui externar o nosso agradecimento ao nosso Pai, nosso apóstolo, pela confiança que nos depositou. Queremos também louvar a liderança da igreja, né? Na pessoa do nosso irmão. Eu tenho um irmão aqui, não sei se todos conhecem. Eu sou irmão do Paulo Romão, amém? O diácono Paulo Romão, seu irmão menor. Não é isso, diácono? Então, sou irmão mais velho do Paulo Romão, amém? Então, estamos gratos. Estamos a congregar o Ministério Cafarnaum, Centro Cidade do Refúgio, liderado pelo nosso pai Antônio Daniel dos Santos. Bem, nós estamos diante de uma semana, 40 dias de oração, doação e palavra. Temos acompanhado ministros e não só, que já passaram sobre este altar, que têm trazido aqui mensagem edificante, e nós temos a certeza que algumas pessoas já receberam o seu milagre, outros estão recebendo e outros estarão recebendo. O mais importante é participar e ter fé naquilo que é esta semana de consagração, de avivamento, de palavra e de louvor. Bem, o livro no qual nós acabamos de leiturar narra-nos a história que João, este que é primo de João Batista ou de Jesus, estava no deserto a batizar. João foi alguém que veio preparar o caminho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Bíblia diz que em Lucas, no qual nós acabamos de leiturar, que quando João estava a batizar, Jesus chegou também para ser batizado naquele preciso momento. Mas a Bíblia diz que o batismo de Jesus vai ser um batismo diferente. Por que o batismo de Jesus vai ser um batismo diferente? O batismo de Jesus vai ser um batismo diferente porque Jesus, ao entrar para ser batizado, Jesus começou a orar. E quando Jesus começou a orar, a Bíblia narra-nos que os céus se abriu. Os céus se abriu depois de Jesus orar. E quando os céus se abrem após Jesus orar, veio do céu um som que confirmou acerca do ministério de Jesus. E nós estamos a falar acerca de um tema pertinente. O que acontece quando um homem ora? Primeiro, a oração é um canal de nós se achegarmos a Deus. A oração é algo que nós precisamos fazer todos os santos dias. Por que orar? A Bíblia vai dizer em Mateus que Jesus vai ensinar o porquê devemos orar. Ele vai dizer, quando orar diz assim: Pai nosso que estás nos céus. Quer dizer que nós que estamos na terra, nós temos um canal, nós temos um foco de oração. A oração, ele parte da terra, mas a resposta não vem da terra, a resposta vem do céu. E nós, como filhos, nós devemos ter a consciência de quem nós temos, do que nós somos, o que nós podemos fazer em Deus. Por isso, antes, a Bíblia vai dizer que Jesus vai começar a falar aos discípulos: orai assim, Pai nosso que está aí no céu, santificado seja o teu nome. É um pecador que vai orar a um Pai que é santo. É um doente que vai orar para um Pai que é curado. É um perdido que vai orar para um Pai que é achado. Então, Jesus ensina aqui o modelo de oração, que tudo que nós precisamos está unicamente na oração do Pai Nosso. E quando nós olhamos na Bíblia Sagrada, Jesus vai dizer o seguinte: um dos discípulos estava a passear e a Bíblia diz que o discípulo vem até Jesus dizendo: Mestre, os discípulos de João orem, por que nós não podemos também orar? Ensina-nos a orar. Parece que os discípulos olharam Jesus a fazer muitos milagres, Jesus a curar, Jesus a profetizar, Jesus a declarar, mas eles não olharam nas necessidades de pregar. Antes, porém, os discípulos queriam aprender a orar, porque quem aprende a orar, aprende a cantar, aprende a pregar e tudo mais. Por isso, a Bíblia vai dizer no livro no qual nós acabamos de leiturar, depois de Jesus orar, a Bíblia diz que o céu se abriu. Os céus não poderiam se abrir sem antes que Jesus orasse. A Bíblia narra que depois de Jesus orar, os céus se abriu. Quer dizer que os céus estavam fechados antes da oração. E se o céu está fechado antes da oração, é porque depois da oração alguma coisa tem que se abrir. E Jesus vai começar a orar e o Espírito
Espírito desceu, não desceu em todas as pessoas que estavam a orar, ou em todas as pessoas que estavam a ser batizadas. O Espírito desceu única, exclusivamente para quem estava a orar naquele lugar. Porque se olhares no texto, a Bíblia diz que todo o povo estava a ser batizado. Mas no momento em que Jesus estava a orar, os céus se abriu. Quer dizer que a oração abre portas fechadas e que a oração traz resposta que a terra pergunta. Por isso a Bíblia diz que desceu do céu um som. E esse som que desceu não veio da terra, veio do céu. E a Bíblia vai dizer em Lucas capítulo 4, Jesus sabendo quem ele é, porque a voz desceu até Jesus, confirmando o ministério de Jesus. Jesus, depois da oração, ele sabia o que tinha, o que poderia fazer e o que é. Antes da oração, Jesus também poderia saber isso, mas nós estamos a falar na forma humana, porque depois da oração, Jesus ele descobriu o que ele tem, o que ele faz e o que ele é. E a certeza do ministério de Jesus vai começar quando o som ou a voz vem do céu diretamente para o seu ministério. Aí começa o ministério de Jesus depois de orar. Depois de orar, a Bíblia diz que o Espírito, no capítulo 4, está a levar Jesus ao deserto. Para quê? Para ser tentado durante 40 dias e 40 noites, aproximando o seu tentador. E ele disse, se tu és, versículo 3 do capítulo 4, se tu és o Filho de Deus vivo, mande com que essas pedras se transformem em pão. A primeira pergunta, a primeira resposta que Jesus ouviu não é se tu és. A primeira resposta que Jesus ouviu é: este é o meu filho amado. Logo, Jesus está a sair da oração na certeza quem ele é, o que poderia fazer e o que ele faz. E quando nós olhamos depois de Jesus sair daí, ele vai diretamente para o deserto para ser tentado. Aproximando-se, o tentador disse: se tu és. E a primeira resposta e o primeiro chamado de Jesus não veio com dúvida. O primeiro chamado de Jesus veio com certeza: este é o meu filho amado, a quem tenho prazer, a quem eu me comprazo. Então quer dizer que nós estamos a ver que Deus não tinha filho amado. Deus tinha muitos filhos amados, mas aqui o ministério de Jesus ele vai começar depois da confirmação. E nós estamos debaixo de um tema: o que acontece quando um homem ora. O que acontece quando um homem ora? A Bíblia vai dizer que depois de Jesus sair daí, os céus se abriram, a resposta desceu, e Jesus teve a certeza de que o seu ministério é a certeza de que tudo que ele poderia fazer estava debaixo daquilo que ele ouviu, debaixo daquilo que ele orou. E quando nós olhamos a Bíblia, Jesus vai começar o ministério pregando, ensinando, instruindo, porque Jesus passava mais tempo orando do que pregando. Jesus, o sermão da montanha, em Mateus capítulo 5, foi um dos sermões mais longos que ele vai dizer aos seus discípulos. E aí podemos ver que existem dois tipos de discípulos, que podem ouvir e que não podem ouvir. Como assim? A Bíblia vai dizer que quando Jesus começa a pregar acerca do evangelho, das parábolas, ele disse que vós sois a luz do mundo e o sal da terra. A multidão não pode ser a luz do mundo, somente quem segue Jesus. Essa mensagem é para os discípulos, dizendo que vós sois a luz do mundo e o sal da terra. E quando nós olhamos em Marcos capítulo 3, Jesus, depois de orar, a Bíblia diz que ele sobe a montanha. E subindo a montanha, Jesus escolhe para si quem poderia fazer parte do seu ministério. Jesus não escolheu para orar, Jesus orou para escolher. Porque Jesus sabia que é muito perigoso colocar no meu ministério quem não ora. Porque existe perigo enorme de quem não ora. Porque quem não ora escolhe qualquer tipo de pessoa. Quem não ora anda com qualquer tipo de pessoa. Mas quem ora, ele sabe quem pode se colocar no seu caminho. Por isso que quando os céus se abriu, a Bíblia diz que Jesus vai começar a orar. E orando, Jesus não orava a palavra dele. Jesus orava a palavra de Deus. Porque Deus não nos ouve, Deus se ouve. Como? Na sua palavra. Então tudo que você precisa saber, orando não são tuas palavras. Por isso que Paulo vai escrever em Romanos que nós não oramos como convém, mas o Espírito intercede por nós por gemidos inexprimíveis. Quer dizer que no momento em que você ora, você não vai com tuas palavras, você vai com as palavras de Deus na oração. Então a Bíblia vai dizer que quando Jesus orou, os céus se abriu. Aqui está começando o ministério
ministério de Jesus. E quando nós olhamos em Mateus capítulo 21, versículo 22, a Bíblia vai dizer que um certo dia Jesus estava a passar e ele teve fome e disse para a figueira: nunca mais saia fruto de ti. A Bíblia diz que a figueira parou de dar fruto, ao ponto dos discípulos se perguntarem: o que aconteceu? Ele vai dizer: e tudo que pedirdes em oração, crendo, recebereis. Então o objetivo aqui, o problema aqui não é se orar, aqui é colocar fé naquilo que nós estamos a orar. Porque há pessoas que oram e oram, não têm fé. Mas a oração não é somente palavras, a oração é colocar fé naquilo que você ora. Se nós olharmos na Bíblia Sagrada, em Mateus capítulo 15, acerca daquela mulher cananeia que vinha seguindo atrás de Jesus, e Jesus sabia que ele é o libertador, curador, transformador, e tinha um ministério de oração. A Bíblia diz que a mulher vinha seguindo por detrás de Jesus, gritando: a minha filha está horrivelmente doente. Os discípulos pararam e disseram: mestre, pare, porque ele vem gritando atrás de nós. A mulher não vinha gritando atrás dos discípulos, a mulher vinha gritando atrás de Jesus, porque os discípulos estavam a seguir quem a mulher estava a seguir. Porque no ministério é muito complicado você seguir quem segue, você tem que saber quem estão ali seguir. Por isso a mulher entendeu que: eu sei que vocês estão a andar com Jesus, e não são vocês quem escolheram Jesus, é Jesus quem vos escolheu. E se ele vos escolheu é porque vocês têm que aprender a orar. E eu não posso pedir a vós aquilo que tem em Jesus. E a Bíblia vai dizer que a mulher vinha por detrás de Jesus, e ela esperou com que Jesus falasse alguma palavra. Mas Jesus, olhando para aquela mulher, a mulher disse: Senhor, eu sei que as migalhas caem da mesa do rei. Mas Jesus, olhando para a mulher, dizendo: você quer migalha, mas eu não estou a ver a migalha. A migalha é bocado, mas a fé é grande. Jesus, olhando na mulher, Jesus não viu a petição da migalha, Jesus viu a fé naquela mulher. Porque a mulher sabia que migalha, que é milagre, que é para os judeus, também pode ser para mim. Mas a fé é para todos. A Bíblia vai dizer que Jesus sai daquele momento aí orando, e Jesus descobriu quem ele é, e Jesus descobriu o que poderia fazer. E nós estamos num tema: o que acontece depois da oração. A Bíblia vai dizer que existia um homem na Bíblia Sagrada chamado Jabez. Antes da oração, Jabez, a sua mãe a dar à luz, a Bíblia diz que a mãe coloca um nome sobre maldição: das dores dê a luz. Quando alguém olhava para Jabez, dizia que a mãe morreu por causa deste menino. Os irmãos olhavam para Jabez e diziam: a minha mãe morreu por causa de ti. Mas um certo dia, isso é no segundo livro de Crônicas, capítulo 4, versículo 9 e 10. Mas um certo dia, a Bíblia diz que Jabez orou e disse: Pai, se me ampliares e me fazeres lembrar daquilo que eu não sou, e me abençoares, eu darei a minha vida para ti. A Bíblia diz que Deus ouviu a oração de Jabez. Jabez, ao entrar na oração, era amaldiçoado, mas ao sair na oração ficou abençoado. Espera, depois eu entro aí. A Bíblia vai dizer que quando Ezequias está a receber o mandato de morte, o profeta está a entrar no quarto dizendo: arruma a tua casa porque morrerás. Já a Bíblia diz que Ezequias não havia orado, mas quando o profeta está a sair, a Bíblia diz que Ezequias não fez muito caso, antes porém dobrou o seu joelho e disse: Pai, lembra-te de mim, do que eu tenho feito na tua presença. A Bíblia diz que depois da oração, Deus olha para Isaías e disse: a pessoa que você profetizou morte, vai lá porque ele orou. Agora você já não vai mais profetizar morte, você vai declarar vida sobre aquela vida. A Bíblia diz que quando Jesus orou, a Bíblia
Bíblia vai dizer que a pessoa que entrou com aquele mandato de morte também está a entrar, está a declarar que se prepara porque vai viver. Tem uma passagem na Bíblia Sagrada que diz que Ana estava infértil. Não foi bruxa quem fechou o ventre de Ana, não foi feiticeira quem fechou o ventre de Ana, antes foi Deus quem fechou o ventre de Ana. O ventre está fechado, mas a oração está aberta. A Bíblia vai dizer que Ana um certo dia está a se levantar e vai clamar com os seus lábios. Profeta já entrando no quarto vai dizer: a estas horas estás embriagada. Ana vai dizer: tua filha, tua serva não está embriagada. Antes, porém, a tua serva quer um profeta. O que Ana pedia, Deus também lhe pediu. Porque quando você ora, você tem que saber que aquilo que Deus te dá não é teu, é dele. E todas as coisas que tem que acontecer, vai acontecer consoante a oração. A Bíblia diz, depois de Ana orar, a Bíblia vai dizer que Deus abençoou Ana com um profeta. Quando nós olhamos na Bíblia Sagrada que Jesus está a multiplicar peixes e pães, ele vai falar para os discípulos: passemos para outra banda. Jesus poderia celebrar aquele milagre, mas Jesus foi orar. Enquanto muitos estão aí de barco, Jesus está a orar. E quando o barco já está distante, Jesus está a vir da oração, andar sobre o mar, por cima do mar. E o que nós precisamos aqui entender é que Jesus nunca orou pelos doentes, Jesus declarava cura pelos doentes. Uma coisa é você orar, outra coisa é você declarar. Jesus, quando orava, ele sabia, depois da oração tenho que declarar, e se declarar tem que acontecer. E nós estamos a falar acerca de que o que acontece quando o homem ora. Você tem que perceber, quando Jesus orou, os céus se abriram e veio do céu um som que disse: este é o meu filho amado, a quem eu me comprazo. Jesus teve a consciência do que ele é, Jesus teve a consciência do que ele tinha, Jesus teve a consciência do que ele poderia fazer. Quem ora muda destino, quem ora muda rota, quem ora muda protocolo. Eu não sei como você entrou aqui, mas eu tenho que dizer uma coisa importante: inimigo chegou atrasado na tua casa. É o momento em que você tem que começar a orar. Ora porque nada está acontecendo, ora porque alguma coisa vai acontecer, e ora porque alguma coisa já aconteceu. Antes da oração você era amaldiçoado, mas depois da oração você é abençoado. Antes da oração você era doente, mas depois da oração você é curado. Antes da oração você era humilhada, mas depois da oração você é exaltada. A tua vida não é antes, a tua vida é depois. Quando você ora, você tem que perceber, pessoas que te jogaram no chão, não sabia quem você era. Depois de você saber quem você é em Cristo, nada mais te abala, nada mais te para, nada mais te cala. A notícia de morte vai se tornar notícia de vida. O que trouxe notícia de maldição vai ter que trazer notícia de bênção. Quando você ora, os céus se abrem, e se o céu se abrir, tem uma confirmação. Qual é a confirmação? Este é o meu filho amado, este é a minha filha amada. Só que depois da oração você tem certeza quem você é. Só que vai aparecer os inimigos perguntando: se tu és, eu não tenho dúvida da minha bênção, eu tenho certeza da minha bênção. Se você está a duvidar, sai da frente. Inimigo não veio antes da bênção, inimigo vem depois da bênção. Deixa pregar alguém nessa noite. A Bíblia vai dizer: Jesus saiu daquele mar sabendo quem ele é. Satanás está a vir: se tu és. Jesus disse: eu não ouvi se tu és, eu ouvi: este é o meu filho amado. Em outras palavras, não é a tua dúvida que mata a minha certeza, é a minha certeza que mata a minha dúvida. Quem disse
que você não casa. A tia não casou, a avó não casou, tia não casou. Eu não sou da geração passada, eu sou da geração de Cristo. Quando mataram Galinha, eu não estava lá. Quando fizeram pacto, eu não estava lá. Eu não sou antes da oração, eu sou depois. A Bíblia vai dizer: Jesus, depois de orar, andou sobre o mar. Jesus, depois de orar, ressuscitou morto. Jesus, depois de orar, aquieta-te, mar. Mar não tem ouvido, mas ouviu. Quem fala com Deus, quem ouve Deus, doença lhe ouve, problema de ouve. Onde não tem caminho, ele passa. Depois da oração, tua vida não será a mesma. Depois da oração, teu futuro não será a mesma. Eu não sou antes, eu sou depois. Eu não sou antes, eu sou depois. A Bíblia vai dizer, Atos capítulo 27, Paulo está a dizer: não vamos, porque vai aparecer uma tempestade. Os navegadores disseram: vamos navegar. Mas Paulo vai dizer: alegram-vos, porque o Senhor me apareceu às madrugadas. Nós não vamos morrer, o barco vai estragar, ouro vai se perder. Tiraram muita coisa, mas não tiraram a oração. Tiram muitas coisas, mas não tiram a oração. É laço de morte que se quebram depois da oração. É laços familiares que se quebram depois da oração. A Bíblia vai dizer: a morte tentou parar Jesus antes de orar. A morte tentou parar Paulo antes de orar. Mas depois de orar, o que queria parar, Paulo lhe parou. Eu não estou entendendo, deixa eu te explicar. Já tentaram te matar, maldição familiar, mas depois de você se converter, disseste: a partir de hoje, a maldição da família parou, a bênção continua. Deixa eu declarar: Deus, quando olha para ti, não te olha como um perdido, não te olha como uma perdida, não te olha como uma rejeitada. E todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de profetizar, de curar, deu-lhes o poder de serem filho e filha de Deus. Quem filho cura, quem filho profetiza, quem filho libera, quem filho liberta. Eu vim declarar: inimigo não vai te matar. O que seria para a morte vai ser para a vida. Senta um bocado. Escuta. O que acontece depois da oração? Quando o homem ora, escuta, você não é aquilo que as pessoas dizem que você é. Você é aquilo que a Bíblia diz quem você é. Porque o problema não está sem orar, é que nós oramos muito, mas está crer naquilo que nós oramos. Por quê? Porque Jesus, depois de orar, ele sabia quem ele é. A quem está aqui não sabe quem ele é. Porque é um perigo você orar sabendo quem você não é. Porque o inimigo não te para naquilo que você é agora. O inimigo quer te parar naquilo que você será amanhã. Olha para Davi. Depois de matar Saul, vem: vamos lhe parar. Porque Saul já viu Davi no trono. Porque Jesus, depois de orar, ou antes da oração, a Bíblia diz que os magos vieram até ele, declarando, dizendo: este é o rei.
onde está o menino que é o rei. Jesus ainda não era rei. Tinha um rei naquela época. Mas só que Jesus, para se tornar rei, que já é rei, mas ele fez naquilo que nos fez, ele precisou vir à humanidade. A Bíblia diz que Herodes queria mandar matar o menino, dizendo que ninguém pode governar enquanto eu estiver vivo. Vamos lhe matar. Só que Jesus veio com uma profecia. E não poderia morrer também sem que a profecia se cumprisse. Porque muitos de vocês vieram aqui doentes, tristes, rejeitados. Porque a bênção familiar também é maldição familiar. Os pais de Jesus não sabiam que Jesus era rei. Só os magos sabiam onde está o menino. E Maria guardava em seu coração. Porque tem coisa que você sabe que não é realidade. E tem coisa que você não sabe que é a verdade. Há quem fala, minha doença, meus problemas. E ele abraça com uma alegria. Vem à igreja, mas fala, estou aí na igreja com a doença da minha vida. Temos pessoas assim. Não. Tudo termina quando você ouve uma voz de Deus. E a confirmação do teu ministério não começa da terra, começa dos céus. A terra tem que confirmar aquilo que Deus declarou sobre o teu respeito. Deixa eu repetir, a terra tem que confirmar aquilo que Deus declarou a teu respeito. Eu não sabia quem eu era até eu descobrir quem eu sou em Deus. Quando eu descobri quem eu sou em Deus, antes eu fugia o que poderia me fugir. Agora eu ando na minha rua a qualquer hora. Eles já sabem, não podemos tocar nesse jovem. Eu não tenho arma, mas passo. Eu não fumo pica, mas passo. Se o feitiço mata, a oração também mata. Deixa eu declarar para alguém. Há quem prepararam a morte, mas eu vim te dizer, não tema feiticeiro, não tema bruxa, não tema quimbandeiro. Eles tentaram, não vão conseguir. Deixa eu declarar. Jesus, quando entrou naquela aldeia, a filha de Jairo estava morta. Já tinha muito tamborim a cantar. Não se canta parabéns sem que o dono da festa apareça naquele lugar. Eles já estavam a celebrar. Mas quando Jesus disse, parem tudo, a menina não está morta. A comida que era para o funeral, a comida que era para o enterro, a comida que era para comerem depois de enterrar, antes da oração, já prepararam comida, já prepararam panela. Mas depois da oração, Jesus vai dizer, a comida que prepararam para o teu funeral vai surgir para o teu casamento. Não sei se você entendeu. A comida do teu funeral que as tias prepararam, que vai morrer esse ano, eles têm que sentar, porque essa comida não vai acontecer. Não vai acontecer. Se coloca em pé. Se coloca em pé. Escuta. O que acontece quando um homem ora? Demônio não respeita o make-up. Não respeitam roupa bonita. Demônio respeitam mulheres de oração. Brinca com quem tem beleza, mas nunca brinca com quem tem joelho no chão. É um perigo você se meter com mulher que ora. É um
você se meter com homens que oram. 7 minutos e eu termino. Tá aí o meu irmão. Não, apóstolo vai convidar outra vez. Perceba, por favor. Antes de Jesus ouvir aquela voz, Jesus passava. Mas depois de Jesus ouvir aquela voz, as pessoas deram conta, esse cara não é normal. Você nunca deu conta desde o momento em que se converteste, as coisas mudaram? Porque a primeira característica que acontece depois da conversão é a mudança do nome. Porque você entra aqui de um jeito, que depois te dá o nome de diaconisa, pastora. Mas você não se apelidou esse nome. Porque quem ora já não anda com as mesmas roupas do passado. E agora, mestre nos ensina a orar. Por que não pregar? Vocês sabiam que o poder da oração... E tem aqui o meu irmão. Eu antigamente contava essa história e chorava, mas não choro mais. Porque o apóstolo já disse, chorar é para criança, né? Menino, lá na conferência da oração. Escuta, eu padecia de uma enfermidade que era falciforme. E quem tem irmãos nisso sabe as dores. Aquilo é uma dor terrível, mas terrível mesmo. Aquilo vem uma semana, todo o corpo. E eu tendia que eu fugia a dormir com o Paulo, porque era insurreto mesmo. Eu tinha mesmo só o hábito de ficar em casa. Mas eu padecia com aquela enfermidade mais de 15 anos. Até um dia minha mãe... A última crise que eu dei foi em agosto. Foi no Américo Boa Vida. Foi um dos piores momentos da minha vida. Onde as enfermeiras abençoadas tiveram que colocar veneno para que eu morresse, me adiantassem já. Porque na sala onde eu entrei, era a sala mesmo já onde todos que entraram aí, infelizmente, acabaram por falecer. E eu ouvi as enfermeiras dizer, esse também está dando muito trabalho, não morre por quê? E as abençoadas ainda roubaram o lençol que a minha mãe havia dado. São abençoadas mesmo. E eu tenho um irmão deficiente, ele entrou no quarto. Ele olhou para mim e disse, você não pode ficar aqui. E ele é deficiente, queria me tirar daquela cama. Eu disse, não, deixa. E eu, cansado daquelas dores, peguei no soro e eu arranquei todo o sangue a jorrar. E quando meu pai olha para mim, queria me bater, eu disse, eu quero minha mãe. A minha mãe entrou naquele quarto e disse, eu me lembro como se fosse hoje, meu filho nesta cama não vai morrer. E eu estarei lhe tirando daqui para ir viver em minha casa e também na minha cama não vai morrer. E eu saí daí, no colo da minha mãe, ela fez um voto. Deus, se o Senhor curar esse menino, eu prometo que Ele vai te servir. E eu saí daí convicto de que Deus ouviu a oração da minha mãe. Mas as mães são abençoadas, elas guardam para si dores que ninguém pode saber. Infelizmente ela padecia de uma dor, eu acho que é câncer, né? É câncer. Eu saí no dia 3 de agosto, e ela acabou por falecer no dia 31 de agosto de 2013. Ela disse, filho, eu vou só ao hospital, mas depois regresso. E ela foi de vez. Em setembro eu disse, pai, eu tenho que me entregar. Eu tive mais uma irmã que ficou comigo a orar 12. Orávamos muito. E ela padecia também da mesma enfermidade. E eu fiz 3 semanas no monte a orar, falando, pai, cura minha irmã. E eu saí daquele lugar convicto de que Deus ouviu a oração que eu havia feito naquele lugar. Quando eu chego para casa, olho na minha irmã na cama. Ela disse, já regressaste? Eu disse, já. Querem me levar no hospital? Eu disse, não leva no hospital. Querem me levar? Eu disse, não leva no hospital. E ela foi no hospital, chegando no hospital, disse, eu tenho que regressar, meu irmão tem fome. E ela foi de vez, sem ver o rosto dela. E eu depois disse, pai, se é algo geracional que começou, também tem que terminar.
Deus está aí o diácono Paulo, graças a Deus, era ímpio da primeira categoria. Mas depois disse Deus, a única coisa que eu tenho é a minha vida. Dá-me o que colo. E eu prometo te servir. O primeiro quintal de adoração foi em 2021, vazio. A segunda edição foi com o apóstolo, mais de 700 e tal pessoas. A terceira edição foi com 900 e tal. Essa que nós demos este ano, com a mãe, quebrou as barreiras. Foram mais de 1000 pessoas naquele lugar. Por quê? E essa aqui é a resposta. É porque eu descobri quem eu sou na oração. Se você saber quem você é na oração, até as dores vêm para nos ensinar. Tem percas que não é perder, é ganhar. E você tem que se alegrar quem saiu na tua vida. Porque depois de Jesus ser batizado, a Bíblia diz que Jesus não andou com quem era antes. Jesus, depois de ser batizado, começou a escolher novas pessoas para andar com ele. Assim tem que ser depois da oração. Ao sair daqui, você tem que falar: Pai, a doença já não pode andar comigo, a crise já não pode andar comigo, os sonhos negativos já não podem andar comigo. Eu não sei se alguém está a levantar a mão para eu declarar essa palavra. Eu estou a declarar e profetizar: no lugar da tua vergonha, no lugar da tua humilhação, no lugar da tua dor, o que veio para te matar, ele não vai te matar. Você vai avançar, você vai prosperar, você vai alcançar. Se tua mãe não casou, você vai casar. Eu estou a ver ministros aqui, eu estou a ver deputados aqui, eu estou a ver empresários aqui, eu estou a ver futuros empresários daqui. Eu estou a declarar e profetizar: na igreja 1000, ninguém vai parar, ninguém vai desistir, ninguém vai morrer